Muito boa noite, graça e paz para a sua vida e para o seu coração, amém? Hoje, quarta-feira, em Curitiba, você que nos segue, a Igreja Batista Bom Retiro existe por uma razão, para abençoar a sua vida. E eu quero te convidar, você que vem a Curitiba, você que mora em Curitiba, você tem parente em Curitiba. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simões, 1772, temos 3 cultos aos domingos, às 9, às 11 e às 19 horas. Também, quarta-feira, temos o quarta-feira às 20 horas, temos células espalhadas em toda a cidade. Você vai ser muito bem cuidado aqui. Venha nos visitar e eu quero pedir para você que segue a gente nas redes sociais e na Gospel FM, na Rádio Gospel FM, que você compartilhe essa mensagem, amém? Hoje eu quero falar sobre mãos levantadas. A palavra de Deus, ela faz muitas referências à imposição de mãos, ao erguer das mãos, e eu quero trazer aqui à memória da gente um texto muito conhecido, que fala de um período muito difícil do povo de Israel, e que foram as mãos levantadas em oração, intercessão, que trouxeram vitória para aquele povo oprimido. Êxodo, capítulo de número 17, a partir do verso 7, Êxodo 17, verso 7, hoje eu vou pregar do jeito que eu gosto, mas eu venho com as lâminas prontas, mas hoje eu estou com a palavra aqui, ó, no meu coração, e eu creio que você não vai escapar do amor de Deus para a sua vida hoje. Êxodo, capítulo 17, verso 7, diz assim: chamou aquele lugar Massá e Meribá. Vou até fazer um teste aqui, a igreja comprou um negócio novo aqui, eu vou testar. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas contenderam com o Senhor e o puseram à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Segura o texto aí. Contender com o Senhor, ou murmurar com o Senhor, ou tentar ao Senhor é a mesma coisa. Quando você vê a expressão, eles murmuraram contra o Senhor. Tentar contra o Senhor é você dizer para Deus que Deus é incapaz de cumprir as suas promessas. Isso é murmurar. É quando você acha que o caminho que Deus trilhou para você não vai resultar no destino que Ele prometeu para você. Ué, mas não foi isso que Deus me prometeu. Mas não foi isso que Deus me disse. Mas não foi isso que foi profetizado na minha vida. Aí você começa a reclamar, você começa a murmurar, você começa a contender, você começa a duvidar de que Deus vai fazer o que Ele prometeu que vai fazer. E aqui a dúvida enche o coração de uma nação, de um povo que 5 capítulos antes tinha visto o Mar Vermelho se abrir. Eles estão caminhando há 3 dias sem água, e naquele deserto eles caminhavam de oásis em oásis, de águas em águas. Existem, e a gente que vive no Brasil, a gente não tem ideia da dimensão da pobreza que existem nos países que estão assim, muito à linha, abaixo da miséria. Tem lugar no continente sul-americano que eles só bebem água da poça. Caiu um pouco d'água, enfim, choveu um pouquinho, não é que eles vão abrir a torneira e pegar água encanada, eles só vão beber se tiver água na poça. Tem lugar no Brasil, e a Igreja Batista Bom Retiro apoia o missionário lá, em que os índios, para beberem água, têm que andar 3 quilômetros. Eles andam 3 quilômetros para lavar suas roupas, para enfim, e trazem um latão de água na cabeça. Aqui eles estão fazendo a mesma coisa, só que aqui demorou demais para vir a água. Você fica um dia sem água, 2 dias, no 3º dia eles começam a dizer: Deus enganou a gente, Deus abandonou a gente, Deus desistiu da gente. E a dúvida, ela é justamente o contrário da fé. A gente acha que o contrário da fé é incredulidade, mas não é. O contrário da fé é a dúvida. E a dúvida vai corroendo até que a dúvida vai atrair contra o povo de Deus o próprio inimigo do povo de Deus. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Nós estivemos lá em Refidim, pastora Fabíola, pastor Marcos,
Quando nós subimos de um lugar chamado Pi-Hairote, você atravessa e sai do Egito, entrando para a península do Sinai. Ali pertinho, os amalequitas, os inimigos de Israel atacam ele. Vou fazer um teste aqui, para ver só se funciona. Está funcionando? Eu não sei fazer. Eu vou usar depois, tá bom? Aponta para o alto. Aponta para lá. Depois, na quarta-feira que vem. Amém, gente? Você faz o corte aí, Maurício, para a gente dar mensagem? Obrigado. Aqui, depois da dúvida, o inimigo aparece e continua assim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina e a vara de Deus, o bordão de Deus nas minhas mãos. O ministério é capacitado a partir do momento que você recebe o cajado do Senhor, a imposição de mãos do presbitério, a unção vem sobre você, e aquele cajado era símbolo de quê? Da autoridade de Deus. Deus tinha falado 5 versículos antes, ó, pega o cajado, vai lá, toca na rocha e a água vai voltar. E continua assim o texto. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Então Moisés mantinha as mãos erguidas, diga, mãos erguidas. Os israelitas venciam, quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram, diga, erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que eles permaneceram firmes até o pôr do sol. E assim vai encerrar. Assim Josué derrotou os amalequitas ao fio da espada. Esse texto conta a história de um momento de opressão, de ataque. Esses amalequitas são inimigos que aparecem toda hora na Bíblia. E eles sempre atacam crianças, eles atacam mulheres, eles atacam os cansados, aqueles que ficam desgarrados, distanciados do miolo, distanciados da presença de Deus. Gente que fica orbitando, que fica em volta, tangenciando, mas não se aproxima da vida de Deus. Esses são os primeiros que são atacados, os fragilizados, os vulneráveis. E aqui então, quando a notícia chega a Moisés, ele fala assim, ó, eu vou subir, eu vou levantar minhas mãos, e você, Josué, você vai atacar. Essa questão de impor as mãos, de levantar as mãos, você sabe que Jesus, ele sempre fala, eu estou sentado à destra, à mão direita do meu Pai. Os discípulos, os filhos de Zebedeu, eles perguntam a esposa, a mãe dos filhos, quando chegar ao teu reino, deixa que um se sente a tua mão direita e a tua mão esquerda. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8, vai dizer que ele espera que todos os homens em todo lugar levantem mãos santas. Eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Existe uma autoridade que Deus dá a partir da imposição de mãos. Existe uma autoridade que Deus supre através de algo chamado autoridade. Agora preste atenção. Uma vida de oração, especialmente uma vida de intercessão, nós já tratamos disso, a intercessão é uma oração de guerra, ela é diferente das orações da Bíblia. Você tem oração de adoração, você adora a Deus pelo que Ele é. Tem oração de louvor, você adora a Deus pelo que Ele fez, faz e fará. Existe oração de entrega, existe oração de confissão de pecados, existe oração de clamor, existe oração em línguas, existe oração de guerra. Você quer ver? Romanos capítulo 15, verso 30, o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-vos, portanto, irmãos, que combatai comigo em vossas orações. Peço a vocês, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na minha, diga, luta. Gente, é uma guerra. O que Josué está enfrentando ali, no vale de Refidim, ele está lutando contra os amalequitas. Enquanto as mãos de Moisés ficam levantadas, é guerra. Ele vence.
Quando a intercessão cansa e as mãos caem, os amalequitas às vezes. Então preste atenção. Orar cansa. Existem guerras que elas são tão longas que elas levam a pessoa ao esgotamento, não só espiritual, mas físico e emocional. É quando a mãe, é quando o pai, é quando a esposa, é quando o marido, é quando o filho está exaurido em suas forças, porque a luta, ela é enorme. Eu vou falar sobre história. Nós aprendemos no colégio que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que ela começa em 1914 e termina em 1918. E aí é um fôlego, e vem uma Segunda Guerra Mundial. Eu vou dizer para vocês, para nós, para quem foi soldado, para quem é militar, só houve uma grande guerra. Ela começa em 1914, ela só vai terminar em 1945. Então, é como se, naquele miolo de tempo, aquelas nações europeias, a Alemanha, a Áustria, a Prússia, a Inglaterra, a França, a Turquia, fala assim, espera aí, vamos pegar um pouquinho de descanso. É como se o juiz da luta batesse só o gongo, pum, e aí vamos separar, pegar ar para um próximo round. Às vezes a vida da gente é assim, de round em round, de batalha em batalha, de avanço em avanço. Isso cansa. A intercessão cansa. As mãos de Moisés ficaram pesadas a ponto dele falar, eu não consigo mais. A intercessão aqui de Bom Retiro, está aqui, a irmã Marilene está com a gente, está ali no fundo, a irmã Elda, treinam a intercessão segurando pedra. Aí o time da intercessão vem para cá, no domingo, aí ela pega uma pedrinha assim, né? Não é pedra grande não, não é paralelepípedo não, gente. Ela pega a pedra e faz o povo da intercessão ficar com as mãos levantadas para treinar a intercessão. As mãos levantadas são o símbolo, são o sinal que Deus estabeleceu, para quê? Para que chegasse a cura, para que você expulsasse o demônio, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, os leprosos serão purificados. Em Lucas, capítulo 13, pode botar a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 11, Jesus vai ver uma pessoa enferma. Ali estava uma mulher que tinha um espírito, era um demônio, um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos, ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Verso 12. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, estás livre. Ele comunica, ele dá uma voz, você está livre da tua enfermidade. Olha só o que vem em seguida. Então impôs as mãos, diga, impôs as mãos. Existe uma autoridade aqui, ó, na sua mão. Deus fez isso. Deus estabeleceu desse jeito. Em Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar seus netos, Manassés e Efraim, ele cruza as mãos, bota a mão na cabeça de um, bota a mão na cabeça do outro. Eu sempre ensino para a igreja, quer abençoar, coloca a tua mão direita na cabeça. Tem um povo com medo, não bota a mão na minha cabeça não. Mas a imposição de mãos é uma doutrina bíblica. Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2. Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares. Tem uma versão que diz os rudimentos de Cristo, a respeito de Cristo. E avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento. Isso é fundamento. Arrependimento das obras mortas. Sem arrependimento não existe salvação. O batismo é batismo de arrependimento, senão é banho d'água. Da fé em Deus, do ensino a respeito das cerimônias de purificação com água, batismo, diga, da imposição de mãos. Isso é fundamental. E a igreja cristã evangélica tem medo de fazer isso. Alguns têm medo de receber isso. Moisés está com a mão levantada,
E aquele anúncio de vitória está sendo transferido para quem? Para quem está lá batalhando, para Josué. A mão está levantada, ele vence. A mão está recuada. É por isso que eu digo para você, se você está debaixo de uma autoridade legítima pastoral, e ele levanta as mãos para te abençoar, pode acreditar. Eu te abençoo aqui, para você a partir de agora ser líder de um determinado departamento, de um determinado ministério, de uma ação ministerial. Agora, você está debaixo de uma autoridade, de um pastor, que ele confunde santidade com impureza, que ele confunde vida com Deus, com profanação. Cuidado. Cuidado. Malaquias, capítulo 2, verso 1 e verso 2, há um alerta. Agora este mandamento é para vocês, sacerdotes, pastores. Vou te ajudar aqui. Se não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei a maldição sobre vocês, e até as suas bênçãos amaldiçoarei. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não honram o meu nome, não me honram de coração. Ele está dizendo que quando o pastor abençoa, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo serem sobre vós, aquilo não funciona, mas funciona ao contrário. Deus está dizendo, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre os pastores, sobre os sacerdotes, e até as suas bênçãos amaldiçoarei. Olha que coisa. Olha que sofrimento, que desgraça, que tragédia. A imposição de mãos atinge quem está debaixo da nossa autoridade. Agora, a guerra espiritual, esse avanço contra uma fortaleza espiritual, essa intercessão como arma de combate, gente, ela cansa a gente. É por isso que eu sempre ensino que não se faz a intercessão sozinho. Não existe igreja do eu sozinho. Eu, pastor Oswaldo Lobo, eu tenho pastor que eu tenho amarrado as sandálias dele. Gente que eu tenho que me olhar e dizer assim, pastor, você me ensina? Você me abençoa? Você cuida do meu coração? Qualquer movimento no mundo espiritual que você faz solitário, você está solitário. Aqui Arão e Ur, gente, aliados de primeira hora. Arão é irmão de Moisés, irmão de sangue, filho de Arão, filho de Joquebede, está do lado dele. E Ur, unha e carne com ele, está do lado dele. Espera aí que nós vamos te ajudar. Senta aqui agora. Você está cansado, está o dia inteiro em pé. A tua panturrilha está inchada, os teus ossos estão doendo. A gente precisa um do outro. Quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou aí. Quando a gente fala de oração, gente, que a oração deixa a gente cansado, é verdade. Nós, semana passada, retrasada, nós ensinamos que dentro de nós há uma guerra civil, lembra disso? A carne milita, ela guerreia contra o espírito contra a carne. A carne não quer que você ore. A carne não quer que você venha para a igreja. A carne não quer que você jejue. A carne quer que você tenha, não consigo jejuar, eu fico com dor de cabeça. A carne quer conforto. O espírito quer encontrar Deus. O espírito quer subjugar a carne. O espírito quer dizer aqui, quem manda é o Senhor, não são tuas vontades. Davi, ele tem um momento de fraqueza espiritual no meio de uma guerra. Você quer ver uma coisa? Eu estou falando de Davi, hein? Eu não estou falando de crente, meia tigela que nem a gente não, hein? Eu estou falando de um homem que com 14 anos já tinha lutado com urso e com leão. E ele vence o gigante Golias no vale de Elá. 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Dá uma olhada no versículo 15. É 15. 2 Samuel, capítulo 21, verso 15. Aqui. Houve outra batalha, diga guerra. Outra batalha. Ele vai de guerra em guerra. Ele estava descansado. Havia tempo de guerra. Lembra
no capítulo 11, era tempo de guerra e não foi lutar. Aí ele caiu com a vizinha. E de guerra em guerra. Houve outra batalha. Ele vai colecionar mais uma batalha, mas quase que ele cai aqui. Entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou o quê, gente? O quê, gente? Ó, você está exausto, está cansado? Se você está exausto e cansado, parabéns. Davi também ficou exausto. Ele está lutando mais uma guerra. E aí, Isbi-Benob, descendente de Rafa era um gigante. Devia ser parente de Golias. A Bíblia não diz isso não, sou eu que estou falando. Prometeu matar Davi. O peso da ponta de bronze da sua lança era de 300 ciclos, 3 quilos e 600 gramas, é isso. Quase, só a ponta da lança, não era a lança que pesava 4 quilos, era a ponta da lança. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Se der errado o plano A, eu vou partir para o plano B. E ele continua, contudo, Abisai, filho de Zeruia. Sabe quem era Abisai? Abisai, um dos melhores amigos que Davi tinha. Ele era irmão de um general chamado Joabe. Já ouviu falar em Joabe? Abisai. Eles eram um filho de Zeruia, que eram amigos de Samuel, que eram amigos do profeta Natã. Ele está de olho no cansaço do amigo aqui, ó. Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então, os soldados de Davi choraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra. Ele estava cansado de quê? De quase sobreviver por um triz. Ele estava exausto. Aprende uma coisa, meu irmão, minha irmã. A intercessão e a guerra espiritual cansam. É insuportável você viver uma vida longa só de guerra espiritual. É por isso que você precisa de quê? De gente do teu lado para levantar a tua mão. Gente do teu lado para orar por você quando tua mão cai. Gente que coloca uma pedra para você sentar, para você descansar. Isso aqui é a guerra espiritual. Não é uma imaturidade. Olha, lancemos, deixamos para trás os rudimentos da fé, avancemos para a maturidade. Quando a Bíblia fala sobre erguer mãos, imposição de mãos, isso tudo é muito bom, mas chega um limite, e toda guerra tem limite. Qual é o limite da guerra? É quando você desiste de lutar. Se você desistir de lutar, a guerra é vencida pelo outro lado. Uma das piores guerras que a gente tem é quando a gente enfrenta o que a Bíblia chama de fortaleza. Em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3, diz que nós vivemos nesse corpo de carne. A gente vive nesse corpo aqui, que ele cansa. Chega um horário desse, de quarta-feira, você está cansado. Pois embora vivamos como seres humanos, como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Tem uma versão que diz, embora vivamos na carne, a nossa luta não é segundo a carne. Discussão, bate-boca, politicagem, enfrentamento, xingamento, não funciona. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Nada disso funciona no mundo espiritual. O que funciona no mundo espiritual? O sangue do Cordeiro, Apocalipse 10, 12. A palavra de Deus, o nome de Jesus, a unção do Espírito Santo. É isso que vence a guerra. Você não vai para a guerra de qualquer jeito. Você vai para a guerra armada até os dentes.
Você tem um capacete de salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça. Você tem que ter uma espada na mão. Você não vai para a guerra desarmado. É isso que Paulo diz, e no final, ele fala: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse homem vencedor, ele fugiu da boca de leão. Ele foi preso em Filipos. Por quê? Porque ele arruinou um negócio baseado na feitiçaria. Havia uma escrava ali em Atos capítulo 16, adivinha que seguia ele repreende o espírito imundo. Aquelas pessoas que ganhavam dinheiro botaram em cana. Foi ele, Paulo e Silas para a prisão, eles cantaram à meia-noite. Houve um terremoto. O carcereiro ia se matar, ele falou: não faça isso. Ele: o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele foi para dentro da cadeia e ganhou a vida do carcereiro. Ele sai dali de Filipos, ele vai sendo empurrado cada vez mais lá para Roma. Deus queria ele em Roma. Deus avisou para ele em Atos 9. Deus avisou para Ananias de ser um vaso escolhido. Ele vai pregar para reis. Ele vai pregar para governantes. Ele prega para Paulo Sérgio. Ele era uma autoridade em Roma. Ele vai sendo levado. Gente, à medida que ele vai sendo levado, as tragédias vão acontecendo. Ele naufraga indo para Malta. Ele é picado por uma víbora. Pensa um homem que apanhou em Listra, tomou uma surra em Derbe. Pensa um homem, gente, que combateu o bom combate. No final da vida dele, ele ainda monta uma universidade, sabia disso? Ele tinha um curso teológico. Ele aluga a escola de Tirano, em Éfeso. E ali ele fica 2 anos ensinando teologia. Pensa um homem capaz, gente. Mas aquele homem, chega uma hora que ele fala: sabe o quê? Combati o bom combate. Desde agora, a minha vida está sendo derramada por libação. Sabe o que é libação? É aquela oferta derramada. Lembra quando Elias sobe no Carmelo? E aí ele vai orar para Deus mandar fogo do céu. Ele fala assim: traz água. Aí ele pega quatro jarros de água e joga. Naquele tempo, estava 3 anos e meio sem chover. O que tinha de mais caro era a água. Ele pega a água, derrama em cima do altar. Aquilo chama-se oferta derramada. É quando você entrega para Deus algo que custa caro. Eu falo assim: a minha vida já está sendo... Eu estou desistindo. Mas esse homem que falou para Timóteo que está desistindo, ia ter uma carreira ainda pela fé, pela frente. Por quê, gente? Porque Moisés cansou. Porque Davi cansou. E porque a gente cansa. E porque a gente cansa, a gente precisa de uma intercessão. A gente precisa do Abisai do lado da gente. A gente precisa de um Arão, do Ur do lado da gente. Porque senão a gente vai pensar o seguinte: acabou. É por isso que os nossos olhos têm que estar atentos para aquilo que está acontecendo. As pessoas... Eu estou em quase todos os grupos de WhatsApp da igreja. E as pessoas pensam que eu não estou vendo. Eu estou vendo tudo. Tudo. Tudo que está acontecendo eu estou enxergando. Estou pedindo socorro por isso, por aquilo. Aí ontem, a mãe de um internou, teve um AVC. Ó, pastor, peço oração por essa situação assim, assado. Eu estou vendo tudo. Se o pastor não se importar, quem vai se importar? Agora, aquilo que o pastor não vê, quem vê é você. De verdade, gente, se você não orar, quem vai orar? Se você não acreditar no poder que a oração diz que tem, que a Bíblia diz que tem, quem vai orar? Se você não entrar na brecha, quem vai entrar? Ezequiel capítulo 22, verso 30 e verso 31. É impressionante como é que Deus, Ele busca algumas coisas que a gente acha que Ele não busca. Procurei entre eles um homem ou uma mulher que erguesse um muro e se pusesse na brecha, diga na brecha, diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Não encontrei nenhum. A maior tragédia que pode ter na sua vida é você não ter um intercessor. Tem muita gente aqui, que o filho, que a filha, que a esposa, que o marido, que o pai, que o amigo só está vivo porque você está orando por ele. Tem muita gente que só está contando com a misericórdia de Deus porque tem alguém, sabe onde?
na brecha. Existem rupturas, fissuras, buracos espirituais que fazem com que o mal atinja a gente. Você sabia disso, gente? Quando a gente fala sobre brecha espiritual, isso parece um evangeliquez, não, isso é Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 18, verso 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, verso 33. De repente, um soldado disparou o arco ao acaso. Parece que foi sem querer, né? Isso aqui não parece Salmo 91? Não temerei a seta que voa de dia. Foi a bala perdida. De repente, um soldado disparou o arco ao acaso e atingiu o rei entre os encaixes da sua armadura. Eu gosto da versão que diz, entre as brechas. Tem gente que está tão cansado de pecar, já leva o pecado tão na maciota, achando, não tem problema, que ele nem vê os buracos na armadura dele. Se você não orar, mulher, olha para mim, ora pelo seu marido. Marido, ore pela sua esposa. Vocês olham para o pastor da igreja e pensam que é o pastor, né? Quase tudo que você vê na minha vida, eu tenho a proteção do escudo de oração da pastora Fabiola. Quase tudo que você vê na minha vida, eu tenho a proteção do escudo da intercessão da igreja, dos pastores que ficam do meu lado, como Arão, como Uri, como Abisai. Muita gente pensa que pastor é invencível, né? Não, querido. O que tem de homem de Deus que vai caindo, tropeçando aí pelo caminho é um negócio absurdo. É de cair o queixo, só Jesus na causa. O que tem de gente sem cobertura espiritual é um absurdo. Quando você ora pelo seu filho, quando você ora pelo seu negócio, pela sua empresa, você tem que entender que existe uma provocação no mundo natural, chama-se oração, que atinge o mundo espiritual, que chama-se céu. Entenda isso. Daniel, capítulo 10, verso 12. Gente, isso é tão claro. Daniel, ele está cansado. Ele está jejuando há 21 dias. Assim, ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Eu tenho ensinado aqui todas as vezes, que um anjo aparece para uma pessoa, todas as vezes, à exceção de Gênesis 32, quando Jacó luta com o anjo, e Gênesis 18, quando Abraão recebe o Senhor e 2 anjos, lá em Hebrom. Todas as pessoas têm medo, todos ficam, a presença do anjo carrega a presença de Deus. O pecador, quando olha para ele, fala assim, meu Deus, sabe o que Isaías falou? Ai de mim, sou um homem impuro, sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Vocês já viram a expressão de terror que Jeremias faz, quando ele vê os serafins? Já viu? Aqui o anjo aparece para um homem exausto, jejuando há 21 dias. Não tenha medo. Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta delas. Quando você ora, você traz o poder de Deus. Quando você ora, você traz a ação de Deus. Quando você ora, você traz a operação dos céus, o reino de Deus em seu favor, ou em favor de quem você está orando. Esse é o poder da oração. Esse é o poder da intercessão. A oração é o lugar do encontro do ser humano com Deus. É isso que faz a oração. Não há ninguém que busque ao Senhor e que não encontre o Senhor. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abrirá. Jesus vai falar 6 vezes entre o capítulo 14 e o capítulo 16 de João: peçam e lhes será dado. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres
em meu nome e será concedido. Esse é o poder da oração. Mas quando você está cansado, exausto, quando suas forças foram embora, quando a tua musculatura espiritual já está pedindo socorro, você vai ter que contar com gente que está do teu lado. Pare de reclamar do seu filho. Pare de reclamar de quem você ama. Ore. Comece a juntar forças para colocar no altar de Deus tuas lágrimas, teu choro. Comece a falar com Deus sobre a salvação dele. Todo tipo de ameaça que você tem, e as ameaças estão bem pertinho de você. Por enquanto, você lamenta a dor da perda de todo mundo que está no Rio Grande do Sul, mas você não sente na pele. Só se você for gaúcho, a tua mãe estiver lá, se tiver alguém que se ama, você fala, ó, mas quando as águas chegam no teu pescoço, aí, meu, a dor é tua. Aquilo que você está vivendo, que você está sofrendo, é a tua dor. São as águas que estão te afogando. Eu gosto quando Isaías diz, quando passares pelas águas, não te afogarás. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. A presença de Deus é trazida quando você ora. E quando você não ora, Paulo está falando sobre expressões, ele diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós falamos de intercessão, gente, nós estamos falando de uma guerra, de um combate que está atacando fortalezas. Já tentou quebrar um muro de concreto, para você ver como é que é difícil? Já tentou fazer isso? É uma fortaleza. Josué, ele investiga a fortaleza antes da fortaleza cair. Em Números capítulo 13, verso 17, Moisés manda 12 homens espiarem uma terra que eles não conheciam. Aí ele pega 12 homens, um de cada tribo, vai lá, sobe assim, sobe assado, vê se a terra é boa ou ruim, se ela é fértil, traz o fruto da terra. Você conhece a história, no capítulo 14 eles voltam com um cacho de uvas enorme. Joãozinho gosta dessa história aqui, pastor João, porque eu falo para ele, você acredita nisso? Eu acredito, até se eram 2 cachos de uva levando um homem, eu brinco com ele. E ali eles murmuram contra o Senhor, dizem, é muito difícil, aquilo que o Senhor vai dar para a gente é difícil, os nossos inimigos são enormes. Eles desistem da promessa por causa da dúvida e da murmuração. Josué é muito esperto. Josué é aquele que vem depois, é uma geração depois de Moisés. Ele fala assim, ó, calados, calados, vocês vão rodear a terra 6 dias, em silêncio, hein? Ninguém abre o bico. Ele sabia que anteriormente, a derrota veio pela murmuração. Ele conhecia o valor da reclamação, da dúvida. Ele sabia que aquele povo voltou murmurando, ele falou assim, ah é? Vocês estão murmurando? Então, todo mundo vai morrer nesse deserto. Acabou para vocês. Ninguém vai ver a terra da promessa. Eles ficaram 40 anos girando no deserto assim. Eles chegavam lá, perto da conquista, volta. Já viu gente que fica girando assim, ó? Girando, pastor, minha vida parece que não sai do lugar. Cuidado com a murmuração. Josué capítulo 2, verso 1. Ele pega 2 espias, não pega mais 2, não, ele faz diferente. Só que ele vai tocar na ferida. Quando Josué capítulo 2, verso 1. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim, era a base do exército, 2 espias e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente a Jericó. Vão para a fortaleza. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Ele sabe exatamente as fraquezas, os segredos. Você conhece a história. Jericó cai no capítulo 6. Mas é aqui que as bases da fortaleza são destruídas.
No 7º dia, vocês vão rodear 6 vezes. Aí sim, na 7ª vez, vocês vão dar um brado da vitória. E Jericó vai vir ao chão. Você já viu essa história? Já cantou essa canção? A intercessão, ela vai socando, ela vai batendo, ela vai martelando a fortaleza. Não desista. Quando o cansaço te atormentar, quando a exaustão te tocar, não desista. Se você pedir, e se você falar para alguém, fica do meu lado, me ajuda a levantar minha mão, me ajuda a erguer a minha outra mão. Gente, você tem um exército do seu lado. Um com Deus é o que, gente? Um com Deus é a maioria. 2 com Deus é covardia. É por isso que onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, aí eu estou. Vamos orar. Fique em pé, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Você pode sair do seu lugar? Vem aqui para a gente orar junto. Vem aqui, eu vou pedir para o Ministério de Louvor, você que está acompanhando a gente, vou pedir para todos vocês, vem aqui para a gente orar junto. Você que está cansado, você que está esgotado, você que tem esperança, você que não tem mais esperança. Pastor, acabou para mim a esperança. Estou sepultando todo desejo que eu tenho, ó, só aí eu já larguei. Não desista. Não desista. Muitas vezes, a gente pensa que a nossa história chegou num ponto final. Muitas vezes. E Deus começa um outro parágrafo na outra linha. Outro parágrafo. Deus está começando parágrafo novo para você. Um capítulo novo. Você fala, pastor, eu acho que eu estou velho demais. Vou pendurar as chuteiras. Olha para mim, pode se preparar. Que Deus tem um campeonato novo para você jogar. Você não vai pendurar. A gente só pendura a chuteira, sabe quando? Quando Deus chama a gente para a glória. Ali acaba. Ali você vai chegar na estatura do varão perfeito. Às vezes Deus diz não. E o não de Deus é muito melhor do que o sim do mundo. Mas enquanto você tem uma fortaleza para vencer, para derrubar, enquanto você tem uma opressão, enquanto você tem alguém que está lutando, querido, não desista de ninguém, não desista dos seus sonhos, não desista disso, não desista. Você tem uma ordem para atacar os amalequitas? Vai, segue em frente. Tem coisas na minha vida que Deus demorou um monte para fazer, um monte. É só você ser fiel. Deus, eu confio no Senhor. Abraão confiou no Senhor quando tinha 75 anos. 75 anos aqui no Brasil, o cara ganha uma carteirinha de idoso. Ele fura a fila, tem estacionamento especial. Idoso, tem vaga de idoso aqui na igreja, viu? Eu falei, eu me recuso. Não, primeiro porque eu não cheguei lá. Em segundo lugar, porque se Abraão estava firme, se Caleb com 85 anos diz assim, olha assim, nenhuma das promessas do Senhor caiu, eu agora tenho 85 anos, ele ainda vai subir para ajudar, para retirar os piores inimigos, só gigante, terra dos amorreus. Não desista. Essa inconstância, às vezes você está com Deus, às vezes você está é isso que vai destruindo a gente. Não deixa a dúvida roubar o teu coração, não deixa o desespero. Você fala, mas será que Deus me prometeu pastos verdejantes? Que deserto é esse? Deus me prometeu tempos de vacas gordas. Que vacas magras são essas? Calma, calma, que o Senhor é teu Deus. Você crê nisso? Você crê que o Senhor é teu Deus? Vamos orar, você ora comigo, diga, Senhor meu Deus, eu ergo as minhas mãos, levante suas mãos, eu ergo as minhas mãos, e eu atinjo agora cada pedaço da minha vida, da minha história, diga, cada um da minha família. Ninguém vai escapar do amor do Senhor, ninguém vai escapar do poder de Deus. Toda derrota é retirada. Eu libero uma palavra de vitória contra os inimigos do povo de Deus. Todo cansaço, toda exaustão, toda dúvida, todo desânimo,
Eu dou uma ordem: saia da minha vida, sai, sai em nome de Jesus. Toda desesperança, toda palavra maldita, sai da minha vida em nome de Jesus. Eu ergo minhas mãos, eu intercedo por toda a minha casa e minha família, pela minha própria vida, pelos meus negócios. Eu rejeito toda a operação do inferno. Eu abençoo onde a planta dos meus pés pisarem. Eu reconheço que o Senhor é meu Deus, nos vales e nas montanhas. O Senhor é meu Deus, nos pastos verdes e no deserto. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor me protegerá com a sua vara e com o seu cajado. Diz em nome de Jesus, amém. Diz amém, aleluiado, amém. Pega essa palavra, erga as suas mãos, só pela fé, coloca as mãos sobre o lugar aí onde, pastor, eu tenho uma pessoa na minha casa, no meu trabalho. Vai lá e pega a tua mão, coloca na cadeira que ele senta, na cama que ele dorme, libera uma palavra de salvação. Não é possível ninguém escapar das mãos do Senhor. Isaías 43:13, essa é a realidade, essa é a verdade. Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou, ninguém pode escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Você crê nisso? Olha essa palavra como uma semente, vai frutificar na sua vida, amém? Deus abençoe. Podemos cantar uma canção? Pastor Marcos vai encerrar. Deus abençoe. Olha, você que não tem igreja, você encontrou a sua igreja. Você que não passou pelas águas, não foi batizado, aqui atrás vai aparecer um QR Code. Seja membro. Você precisa passar pelas águas. Deus abençoe. Pastor Marcos, vamos orar. Estenda tuas mãos agora sim para você receber. Você recebeu a palavra do Senhor. A gente entendeu a importância de a gente erguer as nossas mãos em direção ao alto, em direção ao céu, em direção ao nosso Deus, para receber aquilo que Ele tem. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite. Obrigado porque ela é tão clara, Deus. Ela vem como uma flecha dentro do nosso coração, Pai. Ela é apta para discernir nossos pensamentos, o nosso entendimento, vai até a nossa medula e nos separa e nos traz entendimento e compreensão, Pai, daquilo de quem o Senhor é e de quem nós somos. Obrigado, Deus, por essa noite. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, dê pelo menos 10 abraços. Domingo 9 horas estaremos juntos, às 10 horas também, às 19 horas. Deus abençoe, uma semana cheia da presença do Senhor.